Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da Elétrica, tudo para vocês. Estamos aqui no nosso curso de comandos elétricos. Vamos para a nossa oitava aula. E aí chegamos já no momento mais específico, que é a montagem, né, do comando. E antes de montar esse comando, nós vamos precisar compreender o diagrama de força e de comando, né? Então, na videoaula de hoje, falaremos sobre o circuito ou diagrama de força de uma partida direta monofásica, tá? Ou seja, é uma partida direta para acionamento de um motor monofásico. O motor monofásico é aquele motor que é alimentado com apenas uma fase e o outro condutor é o neutro, tá? Então, aqui está disposto aí para vocês o nosso diagrama, né, de força, o circuito de força. Recebe esse nome de diagrama de força porque ele vai estar, a maior quantidade de corrente do circuito está presente aqui, tendo em vista que a principal carga está aqui, ó, que é o motor, né, o Mzinho de motor, uma fase, corrente alternada, né? Então, cada símbolozinho desse aqui, ele possui uma nomenclatura, né? Ele tem uma função dentro desse circuito de comando que nós vamos montar, tá? A princípio, vamos compreender e aprender a fazer a interpretação e a leitura de um diagrama de força de uma partida direta para motor monofásico. Pois bem, começaremos com a rede, né? Então, esse tracinho aqui, esse outro tracinho e esse último tracinho tracejado, os três aqui, compreende a nossa rede elétrica. O primeiro é o condutor F, que eu estou chamando de fase, né? Pode ser uma das três fases, R, S, T, fica ao seu critério. O N é o condutor neutro e o PE é o condutor de proteção. Esse condutor de proteção é o aterramento, tá? Então a gente colocou aquele tracejado para também diferenciar dos demais. E aqui vem a característica, né? Nossa rede ela tem uma fase, é corrente alternada, né? Esse símbolozinho aqui, ó, né? Essa ondazinha, tá? A gente chama de senoide, né? E aqui o N, né? Ou seja, uma fase mais o neutro, corrente alternada, e o nível de tensão entre fase e neutro na nossa rede é de 220 volts, certo? Aqui abaixo, esse D1 é o nosso disjuntor, tá? 10 amperes é a corrente desse disjuntor. Futuramente nós vamos ter um vídeo falando sobre a questão do dimensionamento desses dispositivos, tá? Aqui esse K1, essa simbologia aqui representa o contator principal, né? Os contatos principais do contator. Aqui simboliza a bobina, mas a gente não alimenta aqui, porque aqui é o circuito de força. A bobina a gente alimenta lá no circuito de comando, tá? E aqui são os contatos principais do contator, tá? E ele está tracejadozinho aqui, porque assim que essa bobina for energizada, ele vai fechar esses contatos, tá bom? Aqui nós temos esse símbolo aqui, o RT de relé térmico, tá? É um relé térmico ou relé de sobrecarga, como queira chamá-lo, tá aqui a simbologia. E é esse formato que ele simboliza a sua parte de força, né? A parte de potência, né? Do relé de sobrecarga. Pois bem, o motor também já apresentei para vocês. Agora nós vamos falar das funções. Vamos lá. A rede tem a função de fornecer energia para os ramais, né? Essa derivação que a gente faz aqui da fase e do neutro é o ramal. O que é o ramal? É a derivação da energia, tem a função de pegar a energia da rede e derivar para as cargas, ou o processo, ou a sua máquina. Esse disjuntor aqui é um disjuntor termomagnético,
ele protege tanto quanto o curto-circuito quanto para a sobrecarga e tem a função de proteger os condutores, né? Os condutores do circuito de força, tá? E esse contator, ele tem a função de fechar, permitir que a energia passe e alimente o motor, ou ele abrir, impedir que a energia passe e alimente o motor, ou seja, é um dispositivo de manobra, né? O disjuntor é um dispositivo de proteção, o contator é um dispositivo de manobra e o nosso relé térmico, o relé de sobrecarga, é um dispositivo de proteção e tem a função de proteger o motor contra sobrecarga, tá? Quando esse motor começa a pesar ou pelo rolamento ou por algum probleminha e a corrente está acima da que foi regulada no relé térmico, e ele vai lá no circuito de comando, ele vai abrir o circuito e vai desligar. Aqui ele vai só monitorar a corrente, ele vai só sentir essa corrente que passa, tá bom? Pois bem, já que conhecemos todos os componentes que estão aqui, observem agora que a gente vai explicar o funcionamento, tá? Eu pego o fase e levo para o disjuntor, certo? A saída do disjuntor eu estou levando para o borne 3 do contator. O neutro eu levo direto para o borne 1 do contator. Esse relé térmico ele já está acoplado fisicamente, né? Essa conexão aqui, ó, da saída do contator que vocês estão vendo, né? Porque a entrada do contator são números ímpares, 1, 3, 5, né? Sempre. E a saída 2, 4, 6. E ele aqui já está conectado, certo? Encaixado aqui. E a saída do relé térmico 2, 4, 6 é que vai para o motor, tá? Então, falei aqui que o neutro chega nesse ponto, a fase chega no disjuntor, a saída do disjuntor vem para cá, né? E a saída do relé térmico 2 vai para o motor, ou seja, quando esse contator fecha, o neutro passa, né, ó, por aqui e chega no motor, tá? Já a fase, a gente fez um zigue-zague aqui, né, ó? A fase vem, entra aqui no 4, do 4 eu estou conectando no 6, volta novamente aqui para o contator, ó, e após voltar para o contator, ele chega no motor, né, a fase, certo? E aqui representa o que? O aterramento do motor elétrico. Estou pegando aqui o condutor de proteção, né? Estou levando direto para o motor, né? Para a carcaça do motor, para a estrutura do motor, tá? Agora, detalhe, por que a gente faz esse zigue-zague? Gente, se eu colocar apenas a fase em um contato e direto para o motor, vai ficar um contato sem circular corrente. E isso vai desequilibrar internamente esses contatos. Então eles tendem a se desgastarem mais rápido, certo? Então, para evitar esse desgaste mais rápido, é que a gente faz esse zigue-zague. Ou seja, a corrente que passa aqui no neutro é também a mesma corrente que passa na fase. Vai passar a mesma corrente na fase aqui, nesse ponto do contator, e também aqui, já que o circuito é o mesmo aqui da fase, certo? Então, o objetivo desse zigue-zague é justamente isso, fazer com que essa corrente circule nos 3 bornes, nos 3 contatos, para equilibrar, para não ter um desequilíbrio. Se a gente deixar um sem usar, ele vai tender a danificar, tá certo? Vai ter um desequilíbrio maior na sua estrutura interna, tendo em vista aquela estrutura que eu expliquei para vocês do campo de atração da bobina, né? O campo magnético, o núcleo fixo e o núcleo móvel, tá bom? Gente, basicamente é isso aí que eu queria mostrar para vocês. O circuito de força de uma partida direta monofásica, tá bom? Então, quando a bobina é energizada, fecha esses contatos, aciona o motor. 1, 3, 5, entrada, 2, 4, 6, saída. E o motor vai ser alimentado com fase e neutro, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!